custo de nuvem dobrou de preço e você não sabe justificar o porquê. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast da Tivit aqui, mais o nosso parceiro ISG. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre estratégias multi-cloud e o que a gente está vendo do mercado e tendências para o futuro quando a gente vê o crescimento acelerado e a adoção de nuvem, que vem ainda, e principalmente impulsionado por AI, a gente vê ainda uma rápida aceleração e crescimento de consumo de nuvem pública. E aí eu estou aqui com o meu amigo Pedro. Tudo bem, Pedro? Seja Legal. bem-vindo. Queria saber um pouquinho o que o ESG está vendo sobre multi-cloud, né? Como é que tá as estratégias? Como é que está a tendência para o futuro? O que as empresas estão enxergando, né? Quais são os desafios que estão vindo aí para 26? A gente está chegando aqui no cenário final de 2025, dezembro de 2025, né? E o que você está vendo aí dos estudos, de tudo que você tem visto no mercado para o próximo ano? O que está chegando aí para a gente? Se você puder contar um pouquinho? Ok. Bom, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, poder falar um pouco sobre as tendências. A gente fechou o estudo mais recente de multi-public cloud para o Brasil, agora em 2025, e é já o 8º ano que a gente está fazendo estudo de public cloud. E nesses últimos anos a gente reconhece essa natureza da infraestrutura é multi-cloud. Todos os clientes hoje são multi-cloud, são atuando em mais do que uma nuvem. É muito raro você ter clientes operando numa nuvem só. E tem, obviamente, o grande impacto da IA generativa em todo o mercado de nuvem. Então, o mercado de nuvem continua crescendo, continua expandindo, os fornecedores hyperscalers continuam crescendo bastante. Então, é um mercado que continua em expansão. Mas o que a gente viu principalmente no último ano é que há uma transformação gradual de infraestrutura como serviço para ser uma plataforma como serviço. Então, hoje a gente vê, principalmente no Brasil, que as nuvens são interconectadas, você tem facilidade de ter uma aplicação numa nuvem, outra aplicação em outra, e elas conversam com baixa latência, porque as regiões são próximas, né, mesmo de fornecedores diferentes. E do cliente poder escolher a melhor nuvem, mas ela também se transformando numa plataforma. Então, é onde tudo que é novo é feito primeiro para a nuvem. E não deixa de acontecer com Analytics e com a IA generativa. Então, desse aspecto de você hoje poder consumir serviços prontos, né? No começo era Database as a Service, agora você tem a IA, que é um serviço puramente de nuvem, eh, determinando esse crescimento. Então, primeira coisa do estudo é aquela antiga migração para a nuvem, só para reduzir custos, ela deixou de ser prioridade. Você migra para a nuvem para poder utilizar os recursos e estar integrado com clientes e fornecedores. Então, o primeiro ponto é essa questão de como ela traz uma infraestrutura pública de integração. Então, quando você está na nuvem, seus fornecedores, seus clientes também estão na nuvem, você trabalha com eles de baixa latência. Quando você permanece on-premise, você não tem os mesmos acessos a serviços e nem a mesma integração com os clientes e com os fornecedores. Então, esse é o primeiro aspecto. Você transformou uma plataforma, uma infraestrutura pública multinuvem. A gente vê a evolução em termos de serviços gerenciados, que a Tivit faz bastante os serviços, a consultoria e os serviços para os clientes, o serviço gerenciado evoluindo a plataforma AIOps. Então, usar a IA e Machine Learning para poder automatizar eventos, automatizar a resolução de incidentes e ter uma plataforma cada vez mais automatizada. Essa automação ela não vem sozinha da nuvem pública, ela depende de um parceiro fornecedor de serviços gerenciados que já investiu para fazer uma plataforma de gestão de serviços. Consegue não apenas ter as pessoas, mas também tem ferramentas próprias. E aí eu vou te perguntar mais para frente como é que vocês estão evoluindo essas ferramentas, mas essas ferramentas próprias para gestão da infraestrutura. E o terceiro elemento, mais recente, a IA generativa como influenciando o gerenciamento dos serviços de nuvem pública, então auxiliando na criação
os analistas terem mais rápido acesso à base de conhecimento para poder configurar a rede, determinar a melhor arquitetura de rede e também depois fazer inspeção de configuração e tudo mais. Então, a IA generativa como suporte à operação de nuvem e a IA generativa como um grande consumidor de custo de nuvem. Então, essa é um dos elementos que a gente vê acontecendo, os clientes perguntam, ok, eu vou pôr essa solução, mas quanto ela vai custar? Como que vai evoluir? Vai ser um fornecedor só para a vida toda ou eu vou estar trocando? De repente eu começo com o GitHub, mas depois eu quero ter o OpenAI, depois eu quero ter o Anthropic, depois eu posso querer ter o Gemini. Traz vários modelos diferentes, o Metalama. Eu devo ter parte on-premise, parte na nuvem. Então, os clientes têm muitas perguntas sobre IA generativa, que os fornecedores de serviços, os parceiros da nuvem pública, têm melhor condição de ajudar. Então, vem sendo um novo driver de consumo de nuvem a IA generativa. E tudo isso gera um aspecto muito grande que vem por conta de FinOps. Então, nos anos anteriores, a gente viu muitas perguntas do tipo de repatriação de workloads de nuvem para privada, e hoje a gente vê que isso não, na verdade, não acontece como uma tendência, ela é um ajuste natural de alguma coisa que você levou para a nuvem e levou sem fazer modernização, sem utilizar os melhores recursos de nuvem, e aquilo lá tem um custo mais eficiente, né? É melhor ele rodar numa nuvem privada, ou num hosting, ou num colocation. Então, é mais uma questão de ajuste. E o FinOps acaba sendo a ferramenta para você poder tomar essas decisões. Então, olha como é que eu vou ver o futuro do gasto de multinuvem, como é que eu vou administrar esses custos, como é que eu vou saber quem autorizou gastar mais do que estava no meu orçamento, e tudo isso são as principais tendências que a gente observou nesse estudo. Não é pouca coisa, né? Faz alguns minutos já que eu estou falando, mas eu acho que eu primeiro te devolver para vocês, dentro do estudo, vocês mostraram uma capacidade dentro de FinOps, uma boa posição no nosso estudo de quadrantes. Como é que está evoluindo do ponto de vista de vocês, essa é a minha principal curiosidade, como é que está evoluindo a plataforma de FinOps e o que os clientes estão demandando de FinOps para vocês? Obrigado pela introdução. Acho que você falou diversos temas aqui que a gente vai poder explorar aqui bastante ao longo da nossa conversa. Acho que todos super relevantes e o que mostra que a Tivit está no caminho certo, né? Porque são todos temas que de alguma forma a gente já está explorando, já está se posicionando e tem ferramentas que vão poder ajudar, mas que já já a gente conta um pouco sobre ele. Indo na sua pergunta, quando a gente fala de FinOps, né, você falou um ponto importante. Hoje todos os clientes já são multi-cloud. Teve um tempo atrás, a gente até fez um estudo na base de clientes da Tivit, que eu também tinha essa dúvida. Quais clientes operam em uma nuvem? Quais clientes operam em mais de uma nuvem? E há 3 anos atrás a gente fez esse estudo, era aproximadamente 78% clientes que já estavam em multi-cloud. Hoje, eu tenho quase que 100%, deu 98% dos meus clientes, eles operam como uma estratégia multi-cloud, ou seja, eles já têm workloads em mais de uma nuvem. E quando eu falo mais de uma nuvem, não é 2 nuvens, é 3, 4 nuvens, seja por experimentação ou seja porque rodando workloads produtivos em mais de uma nuvem. Então, a gente percebe que esse modelo, ele tem se tornado cada vez mais comum. Aquele lock-in que a gente via no passado, do cliente consumindo serviços de uma única nuvem, isso a gente não vê. Óbvio, eu ainda vejo grande parte do workload concentrado em um provedor e pequenas partes em outros provedores, né? Mas não uma distribuição 25% em cada, ou se ele usa 2 nuvens, 50 em cada. Normalmente a gente fala que tem uma regra do 80-20. Então, para nossa base de clientes da Tivit, a gente vê mais ou menos uma proporção de 80-20. 80%, 70% concentrado em um provedor, mas já workloads operando em outras nuvens, e o que é super positivo. E aí, conectando ao tema de FinOps, quando a gente vê uma estratégia multi-cloud, e ela é realidade há muito tempo, a gente já não fala de multi-cloud desde hoje, o FinOps ele é mais do que essencial, mas não a figura do FinOps como a gente conhecia do passado. A gente até brinca aqui, né? Os clientes, quando ele fala de FinOps, quando a empresa e os nossos clientes ainda são assim, tá bom? Quando alguém pensa no papel do FinOps, ele pensa assim: ih, meu custo de nuvem subiu, preciso reduzir. Chama o pessoal do FinOps. Contrata uma empresa para fazer um trabalho de FinOps. Contrata alguém. Cadê o time?
E, pessoal, essa é a mudança que a gente precisa fazer a partir de agora. FinOps não é redução de custo. Redução de custo é papel e responsabilidade de todos, seja do analista que está provisionando a infraestrutura, seja do gerente que cuida daquela infraestrutura, seja do time de FinOps, ou seja, tem que estar na área de todo mundo. Redução de custo e otimização de custo é uma obrigação de todos. O FinOps, ele muda um papel um pouquinho de figura, ele está muito mais próximo de governança, então governança, ele é um papel fundamental na nuvem nos dias de hoje. Sem governança, você vai ter um descasamento e controle financeiro. Então, o FinOps, ele tem que entrar desde o início, e não só quando o custo aconteceu. Então, a gente fala que hoje o papel do FinOps, ele tem que estar próximo às áreas de negócio, ele tem que entender do negócio, ele tem que conectar com os times de negócio, independente das áreas, independente da indústria, esse cara ele tem que estar próximo para entender o porquê que eu estou gerando aquele consumo. Aquele consumo ele está sendo gerado por qual motivo? Então, o papel de FinOps, ele entra desde a provisão e arquitetura para entender qual vai ser o impacto daquele crescimento, o acompanhamento contínuo e também conseguir dar respostas para a organização através de KPIs do porquê aquele consumo está acontecendo. Muitas vezes você pode ter um negócio e seu custo de nuvem dobrou de preço e você não sabe justificar o porquê, o time de TI muito menos e ninguém sabe. Se você cria KPIs, você consegue criar acompanhamentos, por exemplo, de custos de aquisição de usuário. Vamos supor que na nuvem roda uma aplicação e essa aplicação ele tem um custo de aquisição de 2 dinheiros, por exemplo. Aí o custo de nuvem dobrou. Dobrou por quê? Muitas vezes pode ser porque a quantidade de usuários na plataforma dobrou. E o seu custo de nuvem, por mais que ele dobrou, ele continua sendo 2. O custo de aquisição, muitas vezes até cai para 1,90. E Uhum. ninguém consegue trazer. Esse é o papel do novo FinOps. Ele tem que entender do negócio, criar KPIs e ter a governança de tudo, tag, controle. A gente já fala de tag desde que o FinOps existe, mas o que a gente vê, inclusive, nos clientes da Tivit, é que a padronização de tag, ela ainda deixa a desejar. Então, quando a gente vai fazer um trabalho de FinOps, muitas vezes o primeiro passo é entender por que está usando, quem está usando, quais áreas de negócio está usando, refere-se a qual aplicação, tudo o que está sendo feito ali, acho que é o trabalho mais desafiador, né? E aí você perguntou de um cliente, eu estava conversando semana passada com um cliente, e sempre quando a gente vai numa prospecção de uma proposta de FinOps, é difícil eu conseguir justificar que eu preciso colocar uma pessoa full. Então, quando o cliente mostra o desafio, fala assim: olha, o indicado é a gente colocar uma pessoa dedicada dentro da sua organização, porque ela tem que entender o seu modelo de negócio, ela tem que entender do seu operacional para poder te ajudar. O que a gente vê, ele fala assim: nossa, mas tudo isso, as pessoas não entendem a importância. E aí eu estava com esse cliente conversando, e ele pediu uma proposta pra gente, ele falou assim: cara, aqui só andou quando eu dediquei um time. Só que me custou muito caro eu ter as pessoas, mas que depois que eu desmobilizei esse time, eu entendi que esse time ele tinha mais benefício do que custo. Então, no primeiro momento, eu entendi que ele falou que era um trabalho absurdamente grande que esse time fazia, porque é complexo, não é É. simples. As pessoas julgam que entra, faz uma análise, tira uma foto, analisa a arquitetura, vê onde pode fazer right sizing, melhoria, desligar recurso, otimização. Uma vez entregue, acabou, mudou. Isso que a gente não colocou aqui na pitadinha da nossa conversa, como é que vai funcionar FinOps para IA generativa. Porque quando a gente fala do tradicional, eu estou falando de provisionamento de plataforma, PaaS, vou pegar aqui um exemplo de uma nuvem, pega a AWS lá, eu provisiono uma função Lambda, eu provisiono o EC2, eu provisiono recursos S3, eu provisiono ali toda a parte de conectividade de rede, eu provisiono um database como serviço, ou até mesmo aplicações para poder processar machine learning. Tudo isso não é complexo de ser controlado. Uma vez que eu tagueei, tem uma boa ferramenta para trazer a visão, eu consigo entender, isso está muito mais fácil. Eu costumo falar que é fácil de ser controlado, porque você consegue criar uma previsão e não tem grandes oscilações. Com o advento da IA generativa, muda de papel. Se você não tem o papel do FinOps desde a entrada e do início desse projeto, a gente passa a ter problemas com descasamento de custo, porque daí eu tenho custo por token, custo de inferência, treinamento de modelo, uma série de modelos de linguagem, que é o que Isso. você falou, e é isso que tem descolado absurdamente o custo. Então, os clientes que estão começando a embarcar na jornada de inteligência artificial, e obviamente pressionados pelas áreas de negócio, porque como eu, como você, como acho que todo o ecossistema de tecnologia está sendo pressionado
para trazer resultados utilizando, seja lá qual for o modelo de inteligência artificial. E se você não tem uma pessoa responsável por garantir a governança de tudo isso, participar da arquitetura, controlar e notificar no momento zero, você vai ter um problema para poder justificar para o seu CFO porque que o custo saiu de 1 para 5. Não é de 1 para É, 2, como era, não é de 1 para 1,5, é de 1 para 5. Então a gente tem visto fazendo um resumo aqui sobre tudo, esse eu acho que é um dos principais desafios de FinOps, né? FinOps é mudar a cultura. FinOps ele faz parte do negócio. Ele não é a pessoa que vai otimizar custo. Então ele tem que ser conectado às áreas de negócio e muito forte em governança. Então tem que ter um time junto operando com o FinOps para garantir a governança e a rastreabilidade de tudo isso. Quando a gente fala de uma nuvem, é simples. é. Quando eu falo de múltiplas nuvens, o desafio é maior. Então, assim, os desafios estão sendo potencializados conforme as empresas expandem suas tecnologias, seus negócios, seus workloads para múltiplas nuvens. É, E acho que isso. e sem contar que cada nuvem tem uma taxonomia, né? Usa um dicionário diferente para dizer a mesma coisa. Então, o que é o storage? Aí tem nomes diferentes em cada nuvem. O que é um serverless, uma função serverless? Ela tem nome diferente em cada nuvem. Os clientes entendem como fazer essa comparação, ou eles dependem da Tivit para poder entender isso melhor. Quer dizer, você tem gente certificada nas várias plataformas. O cliente do lado dele que não tem, você consegue fazer essa comparação entre nuvens? Conseguimos, e aí a gente usa algumas estratégias, que acho que a pergunta foi excelente, porque, obviamente, a Activity ela tem uma ferramenta, que é a ferramenta OneCloud, que é uma plataforma, a gente fala que é a nossa plataforma multi-cloud, que ela se conecta nas mais diversas nuvens, e ela é segmentada em alguns módulos, desde o módulo que a gente chama de segurança, que vai fazer uma análise ali de desvios de configuração, né, para garantir que os guardrails, os guidelines foram todos previamente configurados de maneira adequada na nuvem, um módulo específico de FinOps, um de automação e um de governança. Então, hoje eu opero dentro do OneCloud com 4 módulos praticamente. Um dos módulos que a gente opera é o módulo de FinOps, que se conecta em todas as nuvens. Esse módulo de FinOps eu consigo trazer exatamente essa visão para o meu cliente. Então, hoje a gente usa ferramentas líderes de mercados conectadas ao OneCloud. Vou dar o exemplo aqui de uma das ferramentas que a gente usa, que é o Cloudability, que era conhecida da Aptio, que agora é IBM by Aptio, mas a gente usa a ferramenta líder de mercado, a gente usou durante muito tempo aqui o Cloud Health também. Então, a gente se preocupa muito em não só conectar o módulo de FinOps no cloud, mas trazer uma ferramenta que vai garantir toda essa visibilidade, né? Então, a ferramenta, ela traz visibilidade, ela traz controle e governança, e ela consegue trazer uma visão equiparada. Porque quando eu pego o papel do FinOps, ele vai conversar com o time de TI, com o gerente de TI, ele pode falar assim, ó, o storage, o serverless, o network. Ele consegue falar a língua de tecnologia, obviamente consolidado. Se eu for falar de storage, eu não vou falar de um S3, eu não vou falar de um blob storage. Ele vai consolidar isso como storage numa única visão, e a ferramenta vai ajudar a trazer uma visão unificada do consumo de armazenamento, que seria a Uhum. palavra que a gente usa. Então, esse time, a gente tem uma pessoa específica que ajuda isso, que é o time de FinOps, mais o time de TAM, tá bom? Que é o Technical Account Manager da Tivit, que ele vai ter essa conversa com o cliente. Se ele vai conversar com a área de negócio, o linguajar é outro. E aí ele vai para esse caminho, que é o que a gente está trabalhando, o nosso time nesse momento, nessa formação, dessa transformação, em sair de uma visão mais, a gente fala que é mais operacional no final das contas, porque quando a gente conversa de TI para TI, eu conversando com você, se eu falar o que é o storage, você sabe, se eu compute, você sabe, mas a área de negócio nem sempre sabe. Por isso que a gente fala que é importante criar os KPIs de negócio e começar a mostrar conectado ao negócio. Então, ele vai falar de custo por usuário, de custo por transação. Se eu falar aqui, vamos pegar aqui, vamos conectar uma indústria financeira, por exemplo. Vamos supor que ele está operando o autorizador lá dentro da plataforma de nuvem. Quanto custa uma autorização de um processamento de cartão, por exemplo? Isso. Ninguém sabe. Hoje, quem responde isso? Ninguém sabe. É o time de FinOps. No novo modelo, tem que ser o time de FinOps. Ele tem que saber quanto é o meu custo por transação dentro da cloud. Porque não é Uhum. porque meu consumo de cloud subiu É. que eu tenho que fazer um trabalho de FinOps. Muitas vezes, meu volume de transação dobrou. E ele tem que, de imediato, explicar. Então, a conversa
Eu saio de uma conversa somente técnica, que é hoje, para uma conversa de negócio. Então, é o que a gente fala assim, dependendo do interlocutor, eu vou ter um tipo de conversa. Então, nesse Correto. caso da indústria financeira, eu vou falar em custo por transação. Se eu tiver que falar com Uhum. a pessoa de TI, talvez eu fale de custo por transação, mais, ó, seu consumo de storage, seu consumo de compute, ó, você precisa transformar o que você subiu como EC2, como compute, ou como virtual machine, enfim, dependendo for, você precisa mudar isso para plataforma, você precisa reescrever a aplicação, você precisa transformar para microcontainer. Aí a conversa é técnica no quesito de transformação. Para o pessoa de negócio, ele vai explicar o porquê que o custo subiu, mas conectado ao discurso de negócio. Então, esse é o importante, por isso que é tão importante o profissional de FinOps ele se transformar para ter essa visão de negócio e tudo isso conectado à governança no final do dia. Né? A governança ele permeia, seja lá qual for os caminhos. Ok. É, falando um pouquinho mais sobre a plataforma do OneCloud, então a gente tem todo esse caminho, né? Essa camada de concentração aqui. A gente está antenado, a gente está, inclusive, desenvolvendo dentro dessa plataforma agora para o começo de 26 e que vai ajudar muito as áreas de negócio, ferramentas que vão detectar tudo o que eu preciso fazer, ou seja, as recomendações, right sizing dentro da plataforma de FinOps. Ele vai entender essas recomendações e vai ser possível fazer com que elas sejam realizadas de maneira automática, né? Então, a gente deve estar liberando para o primeiro quarter de 2026, não só a detecção, mas sim a automação dessa recomendação. Então, vamos dar um exemplo aqui. Bacana Tem isso. uma recomendação do right sizing ou de desligar um recurso. Se você previamente autorizar dentro da plataforma, a gente vai executar de maneira automatizada, né, todas aquelas recomendações. Então, isso deve ajudar muito a acelerar o time de FinOps, ele está cada vez mais conectado à estratégia de negócio e não no operacional. Então, dentro da plataforma que a gente está preparando para o próximo ano, cada vez mais automações e recomendações para que ele se preocupe menos com a parte operacional e fique mais com a parte de negócio, de entender o porquê aquele consumo, o que que eu preciso ver, garantir que meus workloads de IA estão usando os melhores negócios, os melhores modelos, né? Ele poder entender como que ele ajuda o time de desenvolvimento, como que ele ajuda o onboard, entender qual que seria a melhor nuvem, a mais indicada para poder subir aquele workload. E aí a gente tem ferramentas dentro do OneCloud que ajudam ele a fazer esse comparativo de custo, de qual seria a melhor nuvem para ele subir determinados workloads. E aí a gente tem uma série de funcionalidades que acho que vai ajudar bastante o papel do FinOps dentro do nosso dia a dia. Né? E Bacana. aí eu te pergunto, né, voltando aqui, você fez todos os estudos aqui ao longo do ano, o que que você tem visto de ferramentas, o que que o mercado está trazendo de ferramentas na linha que pode ajudar e acelerar o trabalho de FinOps perante outras empresas ou perante o que empresas que são muito próximas ali a parte do trabalho de FinOps ou automação, o que que eles estão trazendo? O que que o mercado está trazendo de novidade ou até mesmo você comentou da parte de serviço gerenciado, que a gente pode explorar na Isso. sequência, que você está vendo da parte de serviços gerenciados? Aí eu posso falar um pouquinho depois da Tivit. O que a gente está fazendo para se preparar para o futuro, baseado no que você comentou na abertura de machine learning, AIOps, tudo isso? Eu acho que tem bastante, né, para quem está ouvindo a gente lá no público externo, tem bastante dúvida em relação a confundir a IA com machine learning com IA generativa. Essa confusão permanece ainda no mercado. Tem gente que fala, é a nova IA, a antiga IA. Não, é a mesma IA. Não tem nova e antiga. As duas existem, coexistem, mas são para funções diferentes. Então, a IA generativa, o LLM, é para linguagens. E o machine learning é para eventos, dados, que você tem dados estruturados que você vai processar. Sempre que você der uma pergunta para a IA, aquele modelo foi construído com machine learning, para cada pergunta, a resposta é sempre a mesma. Então, se eu perguntei, esse evento aconteceu com a configuração ABC, qual é a resposta de automação? Agora, se for ABCF, qual é a resposta de automação? É sempre a mesma resposta. Então, você pode confiar numa automação 100%, que você deve ter já na plataforma, né? Que já tem na plataforma. Quando você vai para modelos de linguagem, ele faz interpretação da sua pergunta e sugere a melhor resposta. Não quer dizer, então, que vai ser sempre a mesma resposta, porque é uma ferramenta
desenhada para criar uma resposta única para uma pergunta que é única. Então, é bastante interessante o modelo que você falou. Se eu estou gastando mais, por que eu estou gastando mais? Essa é uma pergunta para a linguagem, para a IA generativa, porque ela vai poder olhar diversos fatores de contexto e dizer, provavelmente, ela nunca escreve provavelmente, mas ela está dizendo a solução, um caso parecido com esse, ou um problema parecido com esse, a solução foi XYZ, vamos ver se esse XYZ se aplica à sua solução. Então, existem dois tipos de uso da inteligência artificial, uma não supera a outra, uma não substitui a outra. Então, o que a gente viu no nosso estudo é que tudo que é repetitivo, você pode automatizar através de machine learning e garantir um 100% de correção naquela automação. E aí você começa a identificar tudo que não está já automatizado. Então, a nova pergunta do cliente é a configuração do novo ambiente, que não é igual ao ambiente anterior. Você pode ter criado containers que você faz o provisionamento do container automático, mas é sempre o mesmo container, mesma configuração, mesmo banco de dados, tudo é igual. Aí você fala, não, agora eu tenho uma necessidade nova. Qual é a configuração? Tem um container parecido com o que você está perguntando. Vamos ver que adaptação dá para fazer. Então, esses modelos são de IA generativa. E é bacana saber que vocês já estão utilizando. Então, a primeira mensagem para quem está nos assistindo é: não pense que todos os fornecedores podem fazer isso. Então, não são todos. Primeiro, isso não está pronto na nuvem pública. Você não tem mesmo que você citou produtos de mercado. Não tem um produto de mercado que eu vou e compro prontinho para FinOps. Não, vocês usam vários, tá certo? E os outros fornecedores que estão avançados usam várias ferramentas, não é uma só. E depois você tem que construir a integração entre elas para fazer com que elas conversem e funcionem. Quando eu entro no âmbito de machine learning, eu tenho que ter um volume de dados significativo para poder treinar aquela automação. E quando eu vou para o modelo de linguagem, eu tenho que ter uma base de conhecimento robusta para que essa linguagem possa perguntar para essa base de conhecimento e dar uma resposta condizente com o meu ambiente ou com a minha pergunta. Então, isso requer que o fornecedor tenha preparado essas soluções, ele investiu para ter essa base de conhecimento estruturada, de forma que possa dar as respostas automáticas. Então, embora, no fim das contas, o LLM que você está usando, ele é público, ele é disponível para todo mundo, a base de conhecimento que você está usando para aquele LLM é sua, né, do fornecedor. Uhum. Então, esse é um ponto importante para a audiência, de saber assim, não, a menos que eu seja uma empresa muito grande, eu não tenho escala para poder criar todo esse nível de automação, seja do FinOps, seja do IAOps e seja do LLM, do IA generativa. Então, essas três coisas eu preciso de escala e eu preciso trabalhar com alguém que já fez. Eu gosto de insistir nisso porque muitas pessoas ainda não entendem. O nível de outsourcing que a gente tem no Brasil ainda é baixo. E muitas pessoas acham que é mais barato eu fazer com o meu pessoal, então eu vou contratar pessoas para fazer. Quando o outsourcing era relativo a pessoas, 100% pessoas, isso era uma resposta válida. Você, inclusive, o pessoal contratava, né? Contratava do próprio fornecedor de outsourcing, ia lá e, você faz uma oferta, você não quer vir trabalhar para mim, vai ganhar mais ou vai ter uma carreira. Hoje isso não é realidade, porque o fornecedor de serviço que está certificado tem um custo significativo para manter as ferramentas atualizadas, para criar a inovação em cima dessas ferramentas, para manter as certificações. Então, esse é um ponto importante, e aí eu vejo que vocês têm essa capacidade de investimento para criar isso. Então, às vezes, o próprio fornecedor não entende qual é o diferencial. O diferencial é que eu estou usando IA generativa? Não, o diferencial é que você tem uma base de conhecimento, que a IA generativa vai ter mais valor para você do que se eu pegar, né, numa empresa pequena e colocar aquela. Eu também tenho a minha base de conhecimento, mas é uma base pequena. Então, aí a amplitude das respostas que aquela IA generativa vai poder me dar é mais limitada. Eu acho que essa é a principal tendência que a gente tem visto, que ficou evidente nesse último estudo, é a falta de clareza
de alguns fornecedores e de um mercado em geral, de conseguir entender que uma coisa não está substituindo a anterior, ela é uma evolução, uma expansão de escopo, e que eu dependo cada vez mais de ter essa base de conhecimento. Eu acho que vai se transformar, né? A pergunta, talvez possa fazer para você a pergunta, mas é uma pergunta que o mercado não tem resposta ainda. Como é que vai ficar a precificação de serviços se eu estou caminhando cada vez mais para a automação? E essa automação, ela depende de um investimento. Então, como é que eu vou recuperar esse investimento que eu fiz para criar as ferramentas? Porque o mercado, se você olhar 5 a 10 anos para trás, ele era baseado em pessoas. Você calculava quantas pessoas estão dedicadas a essa conta, a esse cliente, e você criava preço baseado nisso. Hoje não é mais assim, porque eu não aquelas mesmas pessoas estão atendendo mais do que um cliente com a automação. Então o mercado ainda vive essa incerteza de como vai fazer a precificação. Para o cliente, o que importa é tá ficando mais competitivo o mercado, ao mesmo tempo que está demandando do fornecedor um nível de maturidade maior e um nível de gestão de conhecimento maior, uma sofisticação maior. Eu não sei se é exatamente isso que eu estava te perguntando, se você me perguntou da automação. Então, eu vejo a automação evoluindo no sentido de cada vez mais abrangente. Tem vários fornecedores falando que teremos uma serviço gerenciado totalmente autônomo, quer dizer, eu vou ter 2, 3 pessoas ali com um command center gigantesco atendendo centenas ou milhares de clientes. A gente não vê isso acontecendo ainda hoje. A gente vê como você acabou de descrever, aquela automação. Olha o seu contexto, olha a base de conhecimento, faz uma sugestão de arquitetura, mas você tem um humano que está ali dizendo essa arquitetura é boa, essa arquitetura é ruim. Então, eu continuo tendo que ter do lado do fornecedor um expert, um sênior que vai dizer essa resposta está boa. Se a resposta não está boa, eu vou ter um sênior dizendo assim, como é que eu vou melhorar a performance dessa ferramenta para que a próxima resposta seja melhor. Então, não substitui as pessoas diretamente, mas ela está criando uma nova função dentro da nossa área de TI, que é o administrador dos agentes de IA. Então, como é que eu vou criar mais agentes? Então, eu tenho uma pessoa criando mais agentes, eu tenho uma pessoa treinando mais agentes, eu tenho uma pessoa verificando se a qualidade daqueles agentes é satisfatória ou não é satisfatória. Então, a gente vê essa evolução do uso da inteligência artificial, ao mesmo tempo que exige uma maior especialização das pessoas que estão lidando com ela. E cada vez menos você vai ter, por exemplo, se eu sou um hospital, para que eu vou treinar gente de TI para conhecer esse detalhe se eu posso ir no mercado e contratar? Então, essa aí, contratar como serviço. Então, a tendência é que o outsourcing cresça nesse, junto com a IA generativa. E o que esperamos, né? Que o É, outsourcing cresça cada vez mais. Eu acho que você falou pontos importantes, né? A preocupação quanto à questão do outsourcing é uma preocupação nossa também. O desafio de precificação na era de hoje, a gente já vem sofrendo há algum tempo, é o que você falou, acho que não tem uma resposta certa para isso, mas o que acaba, eu olho, estou na Tivit há 18 anos, eu olho o que era a operação da Tivit há 18 anos atrás, o que é agora, você uhum, percebe que a gente naturalmente já está fazendo essa transformação colo- de maneira automática no pricing das nossas soluções, nossos pricings de serviços gerenciados, porque, obviamente, existe a pressão externa dos nossos concorrentes, né? Antigamente, para uma pessoa prestar serviços na área de tecnologia, ela tinha que ter um data center, ela tinha que ter um arcabouço de requisitos ali para poder atender a maior parte dos clientes. Hoje não, né? Hoje eu tenho a nuvem que cuida das infraestruturas, as pessoas saem, montam uma empresa e começam a oferecer serviços de sustentação. E o que diferencia a Activity no final do dia, né? Acho que o primeiro ponto é que muitas empresas, elas acabam apostando num grupo de profissionais e muitas vezes esse profissional, eles têm conhecimento de um hyperscaler de nuvem, ou de 2 muitas vezes, mas é, tem um e um pouquinho de outro, né. E aí você seu negócio ele acaba ficando condicionado a você crescer todos os seus workloads em uma única nuvem. Mas é, muitas vezes, por falta de conhecimento dessa equipe de TI ou por falta de confiança, porque é natural do ser humano e aonde na sua zona de conforto, e onde ele tem
conhecimento. Isso. Se eu não tenho conhecimento muito forte na nuvem B, para que eu vou levar meu cliente para a nuvem B? Deixa na A, eu conheço, eu domino, está dentro do meu escopo. Por mais que o preço às vezes não esteja tão competitivo quanto os demais provedores, o próprio time de TI acaba segurando esse movimento que já é natural do mercado. Por isso a importância de você ter um parceiro de negócio que opere em todas as nuvens, que seja agnóstico, porque Activity, por exemplo, a gente sempre brinca, eu falo bastante com o Valdinei, nosso CEO, e com o time comercial, eu vou atender o que o cliente precisar. Eu Isso. vou atender o desafio de negócio do cliente, independente de qual seja a tecnologia ou de qual seja o provedor. E para cada tecnologia, a gente tem grupo de pessoas especializadas para poder entregar e gerenciar serviços dentro daquele provedor. Então, a gente consegue entender a dor do cliente. Baseado na dor, a gente conecta o cliente na melhor solução, ou na solução que seja talvez de desejo dele, ou que ele entenda que faça sentido para o negócio dele. A gente coloca os pontos positivos, negativos de todos, mas a decisão nunca é da Tivit. A gente sempre fala, a decisão do provedor A, B, C ou D, nunca é da Tivit, é do cliente. A gente mostra o caminho, mostra os prós e os contras, e o cliente define. O que ele definir, a gente tem capacidade de operar e tem as nossas ferramentas que ajudam todo esse ecossistema de gestão 24/7. Além da Tivit ter todo o know-how, né, de experiência de missão crítica durante muitos anos, a gente já opera diversas indústrias de segmentos críticos, clientes enterprise, negócios onde se eu paro 5 minutos, o meu cliente tem uma perda financeira expressiva. Então, a gente tem o nosso serviço gerenciado, ele é bem reconhecido no mercado. E uma diferença, né? Quando o cliente monta uma operação dentro de casa, muitas vezes ele não se preocupa 24/7, uma parada, ou quando tiver um desastre, se ele vai ter time contingente para poder atender aquilo. Por isso que é importante, acho que o outsourcing, ele precisa, a gente precisa retomar esse assunto, que ele tem diferenciais positivos nos dias de hoje. E é o que você falou, a automação ela está chegando. A gente também está se adaptando, automatizando cada vez mais a nossa infraestrutura. E aí eu vou falar como é que você falou no começo da conversa aqui, a parte de machine learning, AI Ops, vou falar como é que a gente está operando. Vou falar desde a nossa parte de detecção de incidentes, como ela é hoje, até eu chegar na nossa plataforma de Cloud, no modo de automação, e como que a gente embarca tudo isso no preço, né? Então, o meu preço, na verdade, a gente sabe o valor da ferramenta, sabe o valor das pessoas. O que você falou, no passado eu precificava a hora homem, né? Uhum. Quantos servidores você precisa, vou lá, precificava, e não tinha o custo de automação. Hoje a gente vem fazendo um mix. Então, eu tenho uma parte que é o meu investimento na tecnologia, mas ainda eu preciso das pessoas, a gente sempre vai precisar das pessoas. Vou fazer até um parênteses aqui. FinOps. Eu preciso de ferramenta? Preciso. Eu preciso de pessoas? Preciso. Preciso dos dois. Não adianta eu posso entregar a melhor ferramenta. Ela por si só não vai dar todas as respostas. Ela vai ajudar a controlar, trazer governança, visibilidade, criar dashboards, criar KPIs, mas eu preciso que uma pessoa opere aquela ferramenta. Hoje eu já tenho a parte de inteligência artificial dentro das nossas ferramentas de FinOps? Temos também. Eu consigo fazer ingestão de dados, treinar modelo, colocar lá, conectar tudo, fazer perguntas, extrair informação. Hoje as ferramentas que a gente usa, elas já estão preparadas e já fazem isso. Mas eu preciso de alguém operando. Eu sempre acho fantástico o nome que a Microsoft deu, Copilot. Eu ainda preciso do copiloto operando. Ele não morreu ainda e a gente ainda continua usando. Mas voltando aqui nessa parte dos serviços gerenciados que você comentou, hoje a Tivit já faz alguns anos, não é de hoje, a gente investe muito, até porque se a gente não investir, a gente já não conseguiria estar vendendo mais serviço gerenciado há muito tempo. Eu preciso acompanhar, gerar competitividade e ter preço para o mercado. Com isso, hoje, o nosso modelo de operações, a gente tem dentro do nosso Managed Service, serviços gerenciados, eu tenho uma série de modelos ali, né, de propostas para o cliente, mas em todos eles eu embarco a parte de AIOps, inteligência artificial e automação com o cloud, e agora eu vou contar um pouquinho como tudo isso se conecta. Então, hoje, já há algum tempo, né, mas como que funciona? Quando eu tenho um ticket aberto detectado pelas ferramentas de monitoração, pode ser uma indisponibilidade, vamos falar aqui do setor de saúde, por exemplo, né? Super crítico, né? A Tivit, ela tem uma série de clientes que são da indústria de health, por exemplo. Se eu tô lá, imagina você chegar no hospital e você vai abrir sua ficha e não tá nada funcionando. Então, a gente precisa sempre ter um atendimento e detecção rápida, e para isso a Tivit está aqui para ajudar. Então, hoje eu tenho o meu sistema de monitoração,
que quando eu tenho uma indisponibilidade, como é que funciona esse sistema de monitoração, né? A gente tem uma equipe, eu tenho um NOC que fica olhando para a tela, tudo isso que já é velho conhecido no mercado, que a gente não precisa nem explorar aqui. Falar da parte de inteligência artificial. É aberto um ticket. Imagina que caiu um database, só que quando um database ele fica indisponível ou tem qualquer tipo de problema, não vou falar, vamos se apegar aqui à queda, não para só o database. Eu tenho uma parada do database, da aplicação que está conectada a ele, de todos os sistemas satélites que estão conectados a ele. O que acontecia no passado? Isso é aberto diversos tickets. Você tem lá uma monitoração que está monitorando a aplicação, uma outra que está monitorando o servidor, uma outra que monitora o database. Só que isso, quando o banco parava, ele para ele, mas todo o entorno que está em volta dele. Então, era aberto milhares de tickets. Certo. O que atrapalha o tempo de solução. Então, eu tinha um tempo de solução elevado, porque eu abri um ticket para uma equipe de middleware, de banco de dados, sistema operacional, dependendo de qual for o problema, e todo mundo começava a tratar, até todo mundo conseguisse falar e entender, olha, pessoal, o problema está no banco de dados. Já se perdeu 1 hora e meia, que é tempo crítico para o negócio. Está lá, todo mundo na fila do hospital, precisando de atendimento. Então, a gente tem que ser muito rápido na resposta. Então, veio o nosso primeiro desenvolvimento, que a gente colocou uma camada de AIOps, que é uma ferramenta que entende todos esses alarmes. Chega um storm de alarmes, ele entende e fala: ih, tenho aqui 25 alarmes. Mas são 25 alarmes mesmo? Né? Ele entende, ele faz um mapa de correlação e fala assim: ó, banco caiu. Pô, essa aqui é a aplicação fora, que está conectada no banco, ele correlaciona. Então, ele não abre o ticket de aplicação, ele mantém o banco. E assim sucessivamente. Ele monta um mapa de correlação e abre um ticket com todos os tickets conectados a esse, mas é aberto um ticket e a gente linka os tickets. Então, essa primeira camada que a gente implementou há alguns anos, para que eu consiga trazer produtividade para o meu time, mas também um tempo de resposta menor para o meu cliente. Então, essa é a primeira camada. O que a gente fez depois disso? Entendemos, legal, chegou com o advento da IA generativa, a gente desenvolveu um sistema que fala assim, legal, abriu o ticket. Qual o problema? O problema, vou pegar aqui um problema simples. Acabou espaço no meu database. É um problema mais simples. Ele vai lá, ele entende, olha, acabou espaço. Ele consulta uma base interna, então a gente desenvolveu ali com machine learning, a gente começou a popular uma base com uma série de informações dos nossos conhecimentos sobre a solução dos problemas e começamos a conectar ali. Então, quando ele vai abrir o ticket, ele consulta essa base interna. Olha, eu sei qual a solução, já aconteceu isso no passado, você para resolver precisa apagar isso, isso, isso e fazer essa. E aí ele gera um procedimento e coloca no chamado. Quando ele não tem dentro dessa base de dados que a gente treinou, ele vai na manhã generativa que a gente conecta as APIs e ele busca uma solução baseada no que o mercado conhece. Que nem quando você vai lá no chat GPT e põe databases full, blá, 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 erro tal. Então ele vai lá e te sugere várias sugestões. Qual a diferença? A sugestão dele é genérica. A nossa base, muitas vezes eu correlaciono aqui se aquela máquina já teve incidentes e se eu já tenho algo conhecido. Então, uma vez que eu não tenho na minha base, eu busco numa inteligência artificial generativa, ele avalia e traz. A pessoa, realmente achou a solução, ele vai lá e popula a base para na próxima eu não consultar. Aí você fala assim, putz, é para ganhar agilidade, Mindu? É para ganhar conhecimento? É para tudo. É para otimizar custo de consumo de token, é para eu ter meu conhecimento embarcado e minha capacidade e propriedade intelectual ali dentro. Então, a gente tem essa base intermediária que ela atende ali uma série de requisitos, né? E eu vou treinando e treinando. Isso era o que a gente tinha até ontem, até agora, recentemente. O que a gente já está testando não está produtivo, porque, como eu falei, a gente opera ambientes de missão crítica. A gente agora está colocando a generativa para tomar ação. Ela pega um incidente, passa lá pelo AIOps, correlaciona incidente, vê a solução, entende a solução, vê se essa solução já foi aplicada antes da máquina. Já foi aplicada uma vez? Entra a generativa, vai lá e executa com automação por trás, com agentes. Então, a gente está testando a parte de agentes com solução automatizada nesse momento. Está produtiva? Não está produtiva, porque nós estamos testando isso muito bem, porque eu não tenho margem para erro. Se eu faço uma solução, eu posso muitas vezes agravar o problema. Então, esse é o estágio que a gente está evoluindo para 26, e aí eu consigo ter todas as camadas que a gente entende que é necessária para o futuro. Então, eu tenho lá já a parte de AIOps, correlaciono, entendo, mastigo, consolido, entendo qual a solução, faço a solução. Essa é a parte nossa. E tudo isso a gente embarca dentro do nosso serviço gerenciado, independente do nível de serviço gerenciado que o cliente contratou, seja Basic, Enterprise, porque a gente entende que o valor é para mim, é para o cliente,
é para minha competitividade de preço, é para todo mundo. Então, esse é o caminho que a gente está trilhando, que agora é construir agentes solucionadores, que é o que a gente está chamando dentro da nossa operação. Saindo dessa parte de agentes solucionadores, o que a gente tem também do outro lado? A automação ela continua sendo importante. Dentro do módulo do OneCloud, eu tenho uma outra camada e um portfólio de automação, onde eu entrego para o cliente uma série de automações, seja para nuvem pública, para nuvem privada, para aplicação de patch, seja para ele criar um pipeline, uma execução de script. Então, a gente evoluiu muito o OneCloud. Recentemente, a gente liberou um dos últimos módulos. A gente tem todo um leque de automação, ele aplica patch, ele desliga, liga a máquina, tira snapshot. A gente liberou um módulo que o cliente sobe um script e ele consegue executar qualquer tipo de script. E um segundo que ele cria um pipeline que qualquer pessoa ele vai criando várias caixinhas e ele consegue executar tudo isso. Isso já é produção, já está desde agosto descendo no ar e eu consigo dar isso para o cliente. Não independe só da minha operação. Minha operação usa também, mas o cliente também usa. Então, a gente está trazendo o valor que a gente tem em todo o nosso ecossistema de automação e ferramentas para a mão do cliente. Então, eu estou entregando o que meu time pode operar para o cliente operar a partir de agora. E para o futuro, o que a gente está fazendo? Desenvolvendo dentro do OneCloud a parte de OneCloud Agents, para criar aceleradores de migração de recursos entre nuvens. A gente está desenvolvendo, esse deve ficar pronto dentro do H1. A gente entende que o cliente ele é multi-cloud. Qual que é o próximo passo? Ele tem mobilidade rápida. Se eu precisar sair da nuvem A para B, preciso contratar uma empresa, migrar, fazer? Não. Nós estamos desenvolvendo justamente agentes que vai buscar essa capacidade de eu virar workloads de um lado para o outro com o menor downtime e esforço possível, né? Sem esforço, baseado tudo em IA generativa. Isso é o que a gente está preparando para o futuro. Bom, parabéns, porque esse está um certo avanço. Eu já falei de preços e o que dá para perguntar para o mercado é assim, se o teu concorrente não acelerar e fazer a mesma coisa, ele fica para trás, né? Porque a questão de precificação é, se você não for eficiente, o seu concorrente vai ser. Aí ele vai vir, vai oferecer um preço mais baixo. Então, o preço em si acaba se adaptando, o mercado se adapta sozinho. Mas essa liderança de pensamento, a liderança de estar desenvolvendo antes do mercado pedir, é importantíssima. Então, acho que é um exemplo bem gostei bastante desse último exemplo e mostra talvez o futuro que a gente vai ter. Uma dependência cada vez maior de nuvem pública, né? Não dá para fazer isso fora da nuvem, Não. né? O pessoal acha, não, não, você pode comprar máquina e tudo, não vai fazer isso fora da nuvem, né? E a valorização do outsourcing. Então, para mim, acho que é bem completo. E é importante, né? É o que eu falo, se a gente não fizer, alguém vai fazer, eu não vou ter competitividade, e a gente entende que a gente tem que acompanhar o movimento do mercado e, se possível, antecipar tudo isso. Você tinha falado um ponto importante ali sobre a parte de repatriação. Eu até esqueci de comentar, fiquei assim, ó, tá faltando alguma coisa, o Bicudo falou alguma coisa que tá faltando. Parte de repatriação, que todo mundo falava bastante algum tempo atrás sobre repatriação. Olhando para nossa base, a gente não viu isso acontecer, tá bom? O que eu vejo é cliente sair da nuvem A para B, da B para C, da C para D. Então, ele move o seu workload para uma nuvem, mas sair de uma nuvem, jamais. Porque ele entende que uma vez que você fez a sua jornada, o portfólio de serviços e soluções na nuvem, ele não tem como o mercado acompanhar, não tem como. A gente mesmo tem private cloud, mas é muito difícil acompanhar a quantidade de soluções que a nuvem provê hoje em dia. A gente usa nuvem, né? Ou seja, nossas novas soluções já nascem usando as plataformas de nuvem. Isso é um movimento natural. Então, o que a gente vê é o cliente migrando de lado, né? E é por isso que a gente fala em construir aplicações agnósticas que não gerem lock-in a um provedor de nuvem A, porque muitas vezes você pode se ver a necessidade de mover seu workload para uma outra nuvem, e a gente tem alguns N casos que isso aconteceu, que o cliente sai da nuvem A, vai para B. E clientes que tinham lock-in na nuvem A, transformaram a sua aplicação, reescreveram seus códigos para tornar a aplicação agnóstica. Então, o mercado, quando eu vejo, a gente não vê repatriação, mas eu vejo os clientes pensando muito em criar aplicações agnósticas, pensando no futuro, nessa portabilidade, né? A possibilidade de ele portar o seu negócio para outro provedor de nuvem, a gente vê isso acontecer bastante, tá bom?
e não a repatriação propriamente dito, né? Então é um movimento que a gente não pegou. Falou-se muito durante um tempo ali para onde são os custos, mas que na nossa visão também É, não aconteceu, tá bem alinhado com o resultado da pesquisa. né? Enfim. Eu acho que é isso. Quando, não sei se você tem mais algum ponto aqui Não, acho que a interessante. gente cobriu bastante pontos e é bem relevante. Quem quiser me encontrar, basta procurar lá no LinkedIn, vai achar com o meu nome, a gente é bem e a gente atende. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, seja bem-vindo. Pessoal, se precisar também me encontrar no LinkedIn, tá como o meu nome, né? Carlos Eduardo Teixeira Maia. Vocês vão me encontrar lá e a gente pode bater um papo, ou até mesmo explorar ideias, desenvolver soluções, enfim. Está aberto aqui para o que vocês precisarem. Muito obrigado, Pedro. Mas muito obrigado por mais um papo, uma conversa aqui. Acho que é sempre positivo aqui os nossos papos, saber o que o ISG está vendo no mercado, o que você está vendo, vocês que conversam com muitas empresas, eu acho que é sempre super positivo. Em nome da Tivit, eu agradeço o tempo, a disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. Obrigado. Muito Obrigado a obrigado. todo mundo.